Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao nosso Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, alguns versículos, diz assim: E naquele dia apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado do profeta Isaías. Que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Capítulo 4, versículo 17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A palavra de Deus nos fala que na época quando Jesus Cristo veio a este mundo, Deus já ungido João o Batista desde o ventre da sua mãe, para anunciar, para proclamar, abrir os caminhos para o nosso mestre chegar sobre aqui nesta terra e anunciar e dizer: é chegado o reino do céu. Quando João Batista estava pregando no deserto, dizendo para aquele povo e dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, endireitai o caminho do Senhor. E ainda ele começava, quando aquelas pessoas zombavam da sua palavra, ele vinha com palavra dura, mais difícil. As palavras duras é o que faz nós se aproximar de Deus, se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por esse motivo que Deus nos coloca nessa posição, para que nós podemos anunciar a sua palavra. Não importa o tipo da palavra que Deus coloque no nosso coração, para que nós podemos se proclamar, mas a palavra dura, a palavra mais dura é para que a humanidade venha se aproximar dele, aproximar do nosso Criador. Aleluia! O João Batista, ele pregou numa época tão caótica, numa época tão difícil na sua vida, uma época que o reino de Roma, naquela época, era uma perseguição, por motivo que estava anunciando a palavra da salvação, a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala que o João Batista, ele batizava as pessoas nas águas, e muitos criticavam dele, zombavam dele, do qual que a palavra de Deus nos fala, que a palavra de Deus são perseguidos. A palavra de Deus nos revela que bem-aventurado aquele que são perseguidos pela minha justiça, esse entrará no reino do céu. E a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é criticada, é zombado, é perseguido, por motivo que a palavra de Deus nos fala que o homem natural não entenda a palavra de Deus. E é por esse motivo que nós devemos anunciar a sua palavra ao coração do povo, para que o povo venha entender e compreender a sua palavra
em vossas vidas e que você possa ter o privilégio. Atrapalha, João. E nós devemos anunciar a sua palavra ao coração do povo. Muitos ouvem e o praticam. Muitos ouvem, mas não o pratica. Mas bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e o pratica. Assim como o rei Davi com a sua palavra, dizendo, no livro de Salmos 119, versículo 11, que fala a respeito, aonde que o rei Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Quando nós passamos a entender a sua palavra, entender a palavra de Deus e o praticar, Deus age em nossas vidas. Aí vem Jesus anunciando no capítulo 4, versículo 17, dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino do céu. E nós devemos se converter e fugir da realidade desse mundo e colocar em prática a sua palavra. O que adianta o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder sua alma? O que adianta o homem granjar o mundo todo e perder a sua vida? O que adianta o homem ter muitos bens materiais, fazenda, gado na sua fazenda, e uma poupança muito grande na sua vida, e não tiver Jesus na tua vida? O que adianta? Não adianta nada. Nós devemos, não é pecado que nós não podemos de ter a riqueza deste mundo, mas o pecado é de nós colocar as coisas deste mundo em prioridade, em primeiro lugar em nossos corações. Mas quando o homem coloca as coisas deste mundo e convida Jesus na sua vida, ele alcança o objetivo na sua vida. Eu falei, torno a falar de novo, Jesus fez uma parábola de um homem que tinha muito celeiro. O que quer dizer isso, Donizete? Muito celeiro é as coisas desse mundo, a riqueza na sua vida. E esse homem falou: derrubamos os celeiros e façamos outros e outros maiores do que esse. Aí Deus fala, branda do céu, dizendo: se eu pedir tua alma, dizendo: o que adianta você ter tudo na sua vida? Assim como esse homem, Deus fala: louco, se eu pedir a tua alma, a quem o dará? O que adianta você ter tudo na sua vida, ter riqueza na sua vida, e não tiver Jesus na tua casa, na sua vida? O que adianta? Mas Deus sempre dá alerta para que o ser humano, para que as pessoas venham entender e compreender a sua palavra em vossas vidas, e que você possa hoje se converter, se arrepender dos seus pecados e ver o conhecimento do perdão. A palavra de Deus se fala lá no livro de Epístola, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que fala, aleluia, com a sua palavra, dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, o Senhor não retarda a sua promessa. Muitos têm por tardio, ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. A palavra-chave
fala essa palavra: arrependei-vos dos seus pecados. E quando nós se arrepende dos nossos pecados, a tendência é de nós ter tudo em nossas vidas, nós ter as riquezas escondidas em nossas vidas. A palavra de Deus nos fala, quando Jesus, seu discípulo, estava andando em certa localidade, ele disse, o seu discípulo disse: mestre, nós largamos tudo e seguimos ao Senhor. Nós largamos tudo, nossas vidas, e seguimos o Senhor. O que nós ganharemos de ti? A palavra de Deus nos revela que Jesus diz com a sua palavra, dizendo: terá 100 vezes mais nesta vida, e por vir a vida eterna. Quando nós colocamos as coisas do céu em nossas vidas, nós convidamos Jesus em nossas vidas, e o objetivo é nós alcançar as riquezas de Deus em nossas vidas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala: mas primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça, e os demais será acrescentado. Quando nós convidamos, agora eu chego aí, a palavra de Deus nos fala, quando nós largamos as coisas desse mundo e colocamos Jesus Cristo em prioridade, em primeiro lugar em nossas vidas, nós alcançamos as graças, o poder de Deus, o seu amor em nossas vidas. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, quando nós se arrependemos dos nossos delitos, aleluia, nós alcançamos aquilo que nós não alcançamos, e Deus faz, Jesus faz, que nós podemos alcançar através do nosso perdão. Quando nós se arrependemos dos nossos delitos, dos nossos pecados, dos nossos erros, nós alcançamos a graça não merecível, nós alcançamos o amor tão grande de Deus em nossas vidas. Quando fala o amor, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que fala: eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós convidamos Jesus em nossas vidas, quando nós confessamos nossos erros em nossas vidas para o nosso Senhor Jesus, nós alcançamos a salvação. Um certo dia, o homem chegou em mim e disse: tu prega o Apocalipse, tu prega o arrependimento. Eu falei para ele dizendo: se eu prego Jesus, eu estou pregando o Apocalipse ou não? Ele disse: sim. Então pronto, eu prego o arrependimento, eu prego a vida do Senhor Jesus, eu prego o Apocalipse para com toda a humanidade. O que significa Apocalipse? É os acontecimentos do futuro, aonde quando nós pregamos os acontecimentos do futuro, nós estamos pregando o Apocalipse para a humanidade, porque o Apocalipse é o final da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos fala quando acontecer as coisas desse mundo, está referindo diretamente o Apocalipse, o escatológico, os acontecimentos do futuro, aonde que a humanidade não tem observado, tem contemplado os acontecimentos desse mundo, mas não tem guardado, observado, porque a palavra de Deus nos fala, quando nós colocamos
a palavra de Deus nessas vidas, nós vemos os acontecimentos, porque a palavra de Deus nos revela, nos mostra o que vai acontecer no futuro. E a humanidade não tem observado isso. A humanidade pode ter observado isso na sua vida, mas não tem guardado no seu coração. E que você possa examinar as Escrituras. Quando nós passamos a examinar as Escrituras, aleluia, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus para a humanidade. Porque a palavra de Deus nos fala, quando Jesus Cristo estava aqui neste mundo, aleluia, eu posso falar essa palavra, porque quando refere o arrependimento, a gente pode falar nesse sentido. Os discípulos chegou em Jesus, ele disse: mestre, nos fala os acontecimentos, que tempo que o Senhor há de voltar, e que tipo de sinais há de acontecer. A palavra de Deus nos fala que Jesus começou a falar: acautelai-vos, que muitos, nos últimos tempos, muitos virá e dirá que é Cristo, e não é. Aí Jesus começou a falar os acontecimentos nos últimos tempos, dizendo: haverá rumores, guerra, terremoto, uma desavença entre a família, pestilência, fome, uma desavença no meio da sociedade. Aí começou a falar os acontecimentos, e ainda não é o fim, é o início das dores. E a humanidade tem observado isso. Quantas crianças têm nascido, já nascem com sequela de doença. Isso é o início das dores, aonde que a palavra de Deus nos mostra, nos revela. E quando Jesus abriu o selo, o 7 selos da arca, aonde que ele viu os cavalos, seus cavaleiros, saindo, se cumprindo no qual que Jesus falou para o seu discípulo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, em Apocalipse, confirmando do qual que Jesus falou. E a humanidade tem observado isso, e a humanidade não tem guardado no seu coração, não tem entregado sua vida a Jesus Cristo, não tem se arrependido dos seus erros. E eu falo de novo: arrependei-vos dos seus pecados, e venha o conhecimento do perdão, venha o conhecimento da verdade de vossas vidas. Arrependei-vos, porque o reino do céu está se aproximando. Arrependei-vos dos seus delitos, do qual você tem praticado. Mas, Donizete, como você fala uma coisa dessa? Eu não falo mal de ninguém, eu não critico de ninguém, eu ajudo alguém. Mas como você fala uma coisa dessa, Donizete? A palavra de Deus nos fala: você pode fazer tudo de bom na sua vida, mas se você não tiver Jesus na tua vida, não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, se você não se arrepender dos erros, às vezes você tem falado alguém, palavras erradas para alguém, e você não tem confessado seus erros. Isso é um pecado gravíssimo para o ser humano. Mas Deus não leva pelo tempo da ignorância, mas Deus quer que todos se arrependam e venham o conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos fala: o homem, por nome Cornélio, era um homem temente a Deus, o homem que fazia esmola para as pessoas, ajudava os necessitados, mas faltava uma coisa na vida dele:
se converter em Cristo Jesus, é o qual que ele fez. Se ele não aceitasse Jesus na sua vida, seria inútil do qual que ele fazia. Eu estou falando dessa maneira, porque você tem falado isso. Eu sou bom, eu não falo mal de ninguém, eu ajudo meu próximo. Mas se você não tiver Jesus na sua vida, se você não ter entregado sua vida a Jesus Cristo, tudo isso que você faz será inútil, porque você não se converteu em Cristo Jesus, você não entregou sua vida de corpo e alma e espírito a Jesus Cristo. Eu faço apelo com a sua vida, entregue sua vida a Ele, faz um compromisso, faz uma nova aliança com Jesus Cristo, um pacto com nosso Senhor Jesus. Aí sim, você pode falar: hoje eu tenho Jesus na minha vida. Meu Deus, meu Pai, não é por muito que vem falar, que o teu Espírito vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, eu coloco cada um deles, cada um dessas pessoas que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, eu coloco essas pessoas ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.